somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível, somente crer. Vocês querem que eu fale ou que eu pregue? Hã? O que que vocês querem? Se for pregar, vou chamar o irmão Ariel. Agora, se for para falar, tenha paciência comigo. Eu sou aquela pessoa que fala devagar, vou indo. É igual, como diz, é igual dança de mulher velha, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir as Escrituras em Êxodo, capítulo 20. O primeiro mandamento, começando com o verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Repita comigo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pai, eu peço que o Senhor tome cada palavra que o teu servo possa pronunciar, dirigida e ungida por ti, e que elas tenham endereço em cada coração, e que ali elas sejam plantadas, e que elas possam, ó Deus, como uma árvore frutífera junto a ribeiros de águas, crescer e produzir frutos para a tua honra, glória. Em nome de Jesus, toma este ambiente, tome cada um aqui presente, Pai, e que ao sairmos aqui possamos dizer, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús: porventura não ardia o nosso coração enquanto ouvíamos a palavra? Deus, ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo, pedimos. Amém. Podeis assentar. Eu quero rapidamente falar para vocês o que é que significa nos dias de hoje a idolatria. Olha bem, quando você olha
a Bíblia, o Velho Testamento, você vai encontrar que aquilo foi um tropeço diário, contínuo para a nação israelita. Sempre a idolatria entrou em Israel e arrastou Israel para as vergonhas, para a derrota. Então, você pode dizer, mas isso, irmão Febrônio, foi lá no passado, foi lá com Israel, a idolatria. Hoje não existe mais essa idolatria. Uma vez eu fui católico, adorei as minhas estatuazinhas, mas hoje eu não sou idólatra. Agora, o que significa realmente idolatria dentro da Bíblia para nós? Porque a Escritura nos diz que o que aconteceu com Israel, aquilo era uma sombra, aquilo era um tipo. Aquilo quer dizer, se é uma sombra, um tipo, tem que ser aplicado hoje em algum setor. E aonde se aplica? Você pode dizer, eu não sou um idólatra. Idolatria é adoração a ídolos, e eu não sou um idólatra. Sabemos que existem nações pagãs, como na Índia e outras partes, que adoram seus ídolos, mas isto não quer dizer que nós estamos livres da idolatria, porque Israel era uma mera sombra. E quando a gente lê a história de Israel, você vê por todo o Velho Testamento, tem hora que a gente diz, que povo teimoso, que povo birrento, que povo que saía de uma, entrava em outra, saía daquela, entrava em outra. Nunca se libertou inteiramente da idolatria. Esta, você sabe que era uma fraqueza dos israelitas, mas onde ela se aplica para nós? A Escritura diz que tudo o que aconteceu para Israel foi como uma advertência para nós. E nós encontramos na vida de Israel que a idolatria foi o maior tropeço. E você pergunta, onde se aplica isso hoje? Onde se aplica hoje? Eu vou ler aqui para vocês no livro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos ver se vocês vão me desculpando aí, porque a gente é pego rapidamente, então. Ezequiel 14, está aqui. Deus dizendo, a partir do verso 4. Começando antes, vamos aqui. Vou começar com o primeiro. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer dizer, aqueles homens vieram ao profeta, vieram consultar Ezequiel, que era um profeta. E Deus, enquanto eles estavam na frente de Ezequiel, Deus disse, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração. Esses homens aí na tua frente levantaram os seus ídolos no seu coração. Quer dizer que eles eram idólatras. Eles não estavam se ajoelhando diante de uma imagem, mas eles tinham algo dentro deles que eles prezavam acima de qualquer coisa. E o tropeço de sua maldade puseram diante de sua face.
devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Em outras palavras, eles não têm direito, dessa maneira, de me buscar, de me interrogar. Não, porque eles têm o quê? Ídolos no coração. Idolatria é adorar ídolos. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço de sua maldade diante de sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Quer dizer, Deus vai responder de acordo com aquilo que está no coração deles. Balaão fez isto. A primeira vez, Deus disse para Balaão: quem são esses homens? Balaque mandou: não vá. Esta era a vontade perfeita de Deus. A segunda vez, Balaque mandou uma embaixada mais nobre, né? E propostas melhores. E Balaão disse: fica aqui essa noite. E Deus veio a Balaão e disse: quem são esses homens? Balaque mandou: então pode ir. A primeira vez Deus disse: não vá. Mas o que havia dentro do coração de Balaão? Ele suspirava por aquelas honrarias, por dinheiro. Balaque haveria de cobrir ele com ouro, com prata, e ele seria uma pessoa bem financeiramente. Então, não bastava para Balaão, aquele tipo de homem, não bastava a vontade perfeita de Deus. Porque a vontade de Deus, a vontade perfeita, sempre é aquela que você encontra na Bíblia. E Deus tinha dito para Balaão: não vá, não vá. Mas ele satisfez com esta palavra? Se ele tivesse ficado com ela, ele não teria dito para aquela segunda embaixada: fique aqui, eu vou ver se Deus mudou de ideia. E nós encontramos o irmão Branham nos ensinando que Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, que é esta que está nas Escrituras, é a primeira, e quando a pessoa não quer essa vontade perfeita, Deus tem a segunda vontade, permissiva. Quer dizer, ele não vai brigar, ele não vai discutir, ele vai dizer: vai, eu vou te abençoar da mesma forma. Por exemplo, ele diz que a mulher não deva pregar, é a vontade perfeita, mas vai dizer para essas pregadoras que elas não devam fazer isso. Você vai sair correndo dali para não apanhar. E Deus, ela vai dizer: Deus me tem dado visão, Deus tem salvado almas, Deus tem feito isso e aquilo através de mim. Quem é você? Eu não sou nada, mas uma coisa é, a Bíblia está dizendo que ela não deve ocupar o lugar do pastor. E ela vai, e Deus usa ela, e Deus usa, prega, cura, entende? Deus usa aquela mulher. Essa é a vontade permissiva. Agora, você, como um filho de Deus, uma filha de Deus, nós devemos agradecer, entende? A Deus por qualquer vontade permissiva. Obrigado, Senhor, não quero. Se eu não posso ter a perfeita, eu não quero uma permissiva. Então, irmãos, e aqueles homens iam buscar um conselho de Deus. Mas o que é que eles tinham no coração? O que Balaão tinha. E o que disse Deus? Qualquer homem que vier a mim
com ídolos no coração, eu vou responder conforme a multidão dos seus ídolos, quer dizer, da sua idolatria. O que é idolatria? O irmão Branham nos explica. É aquilo que você põe no lugar de Deus. Deus que é o primeiro lugar. Porém, se não dermos ao primeiro lugar para Deus, alguma outra coisa vai substituir. O carro, o trabalho, a mulher, os filhos, alguma coisa vai substituir. Idolatria não quer dizer ajoelhar diante de um ídolo, ou rezar, acender uma vela. É a idolatria, segundo nos somos ensinados pelo profeta, é tudo que vai antes de Deus. Então Deus diz: eu responderei de acordo com os seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço de sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Vamos dizer, as Escrituras nos diz assim: que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? A luz e as trevas. Não vos prendais a um julgo desigual. O que é um julgo? Um casamento. A irmã cristã casar, buscar um ímpio. E hoje a internet está cheia de coisa, né? Buscar um ímpio. Então, se ela tem aquilo em seu coração, não prestar atenção no que Deus está dizendo, que não há consenso, sabe o que Deus vai fazer? Vai à frente. Siga adiante. É isso que você quer? E Deus pode até usar alguma profecia, dar algum sonho, como quem diz, vá adiante. Isso, irmãos, é muito temerário. A gente colocar a nossa própria vontade, os nossos ídolos antes de Deus. Quer dizer, pôr nossos ídolos em nosso coração. Por exemplo, Jesus, certa vez, ele disse que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, isso é que contamina. Porque de onde o que sai da boca, ele tem um lugar de origem, e é o coração. Aqui Jesus disse em Marcos 7, ele dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, olha os ídolos no coração, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro
e contamina o homem. Então, vir a Deus cheio dessas imundícias, irmãos, sendo que você já ouviu, sendo que você sabe, sendo que você foi advertido, Deus simplesmente vai dizer: siga adiante com esses ídolos. E Balaão foi adiante, mas ele foi mais cego do que a jumenta que ele ia montado, porque a jumenta viu o anjo que estava com a espada para matá-lo, e ela desviava, e ele não via nada. Agora, andar cego nesta era, neste tempo final, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Por isso nos diz as Escrituras, para cuidar do coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o que aconteceu? Vamos voltar para Israel. Deus mandou que Israel, quando entrasse na terra da promessa, era para exterminar. Era uma guerra de extermínio. Era terrível, era triste, tinha que matar a criancinha, o bebê, a mãe, o pai, o avô, a irmã, o tio. Não era para deixar ninguém com fôlego. Era uma guerra de extermínio. Você pode dizer: Deus é tão duro, é tão mau assim? Não, irmãos. Aquilo era Deus nos dando um exemplo que nós temos que exterminar com todos esses amalequitas, esses jebuseus, esses tipos de coisas erradas, pecaminosas em nossa vida. Você diz: mas esse amalequitazinho é tão bonitinho, tão fofinho, tão ruchuchudinho, lindo. Mas lembre, ele é uma amalequita. Quem foi que matou Saul? Foi um amalequita. E Deus havia mandado um dia Saul fosse lá e liquidasse todos eles. Mas ele não liquidou. E agora ele estava sendo morto por um amalequita. Então, a razão de Deus fazer essa guerra de extermínio era para livrar o seu povo da influência pecaminosa, amanhã ou depois. Antigamente havia duas maneiras de fazer a guerra. Era essa guerra de extermínio total, ou aquela guerra que pegava o povo dessa região e mandava embora para outra região, como fizeram com Israel, mandando para a Babilônia. Mas essa guerra era uma guerra de extermínio. E isto para que não fosse influenciado o seu povo. E o que isso significa para nós? Significa isto: quando a gente vem servir a Deus, a gente tem que vir com tudo que há dentro de nós. Você cruzou a ponte? Cruzou. Volte, queime ela. Não deixe nenhuma esperança, nenhuma pinguela ali para você voltar. Queime, destrua, acabe com tudo. Afaste das más companhias, dos maus ambientes, das conversações tolas, podres. Afaste dessas pornografias, desses filmes errados, das jogatinas, das bebedeiras. É preciso fazer uma liquidação. Por isso que Deus mandou liquidar aquelas nações idólatras, para que aqueles ídolos não fossem um tropeço para Israel. Agora eu pergunto: eles fizeram isto?
Não. Eles não fizeram as coisas bem feitas. Por isso eles sofreram consequências. E por isso nós sofremos também consequências de nossas meias conversões. Faça um exame em você mesmo. Você passa por isso, passa por aquilo. Por quê? Você arrancou todas as raízes? Eu cortei a guanchuma, mas as raízes ficou ali, ela vai brotar. Por isso que antes do batismo do Espírito Santo é preciso a santificação. E a santificação é arrancar aquela guanchuma pela raiz. É isso que acontece. Sofremos muitas tentações. Por que se sofre muitas tentações? Porque guardamos muitos pequenos ídolos em nossos corações. Muitas coisas. Não houve uma confissão completa. Não houve uma conversão correta. E aí está o problema. E a Escritura diz que Deus não é bobo. Aquilo que o homem planta, isso vai colher. E Paulo diz, ao que planta na carne, vai colher da carne. E se planta as coisas do Espírito, as coisas certas, vai colher as coisas corretas. Por que há tantas tentações? É porque o chamariz ficou ainda aqui. Como diz o irmão Brana, talvez seja uma pessoa imoral, teve uma vida imoral. E se aquilo não é arrancado, toda mulher mal vestida ali está. Os maus pensamentos, está a cobiça. E Jesus diz, quem olhar para uma mulher cobiçando-a em seu coração, já adulterou com ela. Agora não é só homem cobiçando mulher, não. Ou mulher não cobiça homem. Vocês que sabem, né, mulheres? Às vezes não vai cobiçar um baixinho, careca, barrigudo, perna torta, cabeludo. Mas um saradão, pode ser. Um artista, né? Vocês que sabem. Por que muitas, vamos entrar um pouquinho, sofre uma tentação terrível com a vaidade. Vamos dizer, com joias, com sapatos altos, em vestir, por mais que prega, ensina, que você não deve vestir indecentemente, essas roupas rachadas. Por quê? É porque não matou a malequitazinha, não limpou o coração de tudo isso. Ficou cuidando dele com uma madeirinha. Teve uma meia conversão, uma meia decisão. E quando, na verdade, precisamos ter uma conversão completa, perfeita. Quantos sofrem com espírito de luxúria? Querer aparecer, querer ser vista, ser visto. Entra em dívidas, compra o que não precisa, para mostrar que é um espírito de luxúria. Então veja quantas coisas que ficou para trás. Mas Deus mandou que Israel liquidasse tudo isto. Quantos, vamos olhar aqui,
tem ainda a fraqueza pela bebida. Por bebida. Por quê? É porque está dentro, por isso que se torna uma tentação. Jogos são atraídos por jogos, baralhos, jogos de azar. O irmão Brana fala, eu acho que é baralho, né? Eu não sei bem. Quantos têm um espírito de avareza? Mente para ter um lucrinho a mais? E Jesus diz que é o que está no coração, é o que contamina. E o que é que está no coração? São ídolos. Ídolos. São ídolos, vaidades e assim por diante. Pinturas. Não tem jeito, né? Não consegue mostrar o seu natural. Tem que pintar o cabelo. Quantas brigas isso dá? Tem que mudar a cor da pele. Eu não digo passar um creme, se conservar, tal, mas ter que mudar a cor da unha. Ter que vestir esses vestidos colados igual pele de salsicha. Irmãos, isso tem que vir de algum lugar. E a Escritura diz, são ídolos no coração. E nos últimos dias, nos diz as Escrituras, pastores teriam comichão nos ouvidos. O que é comichão? Coceira. Tem alguma coisa melhor do que coçar o que está coçando? Aquele bichinho de pé coçando ali, eu não aguento, mas que a coceira gostosa é. E o povo teria comichão nos ouvidos, coceira, e amontoariam pregadores segundo os seus desejos. Não, você é uma filha de Deus. Você é uma filha de Deus com esse brincão, com essa cara de Jezabel. Você é uma filha de Deus, Deus te ama. A graça cobre tudo. A cobre a ponto que transforma a pessoa. Eu creio que a graça ela transforma, porque você transformar você mesmo, você não dá conta, mas deixa a graça de Deus vir a teu favor. Você vence tudo isto. E por isso a Escritura diz que seria dias difíceis. Eis que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Mas tem uma coisa, o Evangelho é pregado, é ensinado, é mostrado, vamos que vamos. Mas sempre aqueles que levam dentro de si ainda ídolos no coração. Me diga, o que é que você assiste pela internet? Ali está cheio de pornografia. Ali está cheio de coisas que insinuam, que te leva aquilo. E sabe o que diz as Escrituras? Tiago, capítulo 1, nos mostra que o pecado, a morte, pecado é morte. Morte quer dizer separação de Deus. E são 4 os passos do pecado. Capítulo 1, verso 13 em diante. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Não culpe a Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas pastor, eu sofro tanta tentação. Mas cada um é tentado, olha como acontece. Quando atraído, olhou
ouviu, né? Atraído. O diabo, ele procura chamar atenção. Cada um é tentado quando atraído. Esse é o primeiro passo, a atração. E engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, alimenta aquela atração, alimenta aqueles pensamentos, abre a janela e alimenta aqueles pensamentos. Aí está o segundo passo. E, enquanto alimenta, a concupiscência, os desejos se apossam. Os desejos carnais se apossam. E a Bíblia diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Se apossa e a pessoa determina fazer aquilo. Olha o que acontece. Até agora não é morte. E o pecado sendo consumado gera a morte. Vocês vejam, primeiro é atraído, engoda aquele pensamento, alimenta aquilo, decide, entende? Porque não há quem tome fogo no seio que não se queime. Por isso eu digo, cuidado desses relacionamentos sociais, entende? Você não sabe quem está lá do outro lado. Os crentes deveriam ter somente com pessoa do seu ciclo familiar, seu ciclo íntimo. O que é que você tem que conversar com aquela mulher lá, que sei lá? Por que ceder à curiosidade? Por que ceder à tentação? Depois, eu pequei. Pecou por quê? Já é pecado ceder. Agora, quando a coisa consuma, né? Aí, morte. Afastamento de Deus. Então, irmãos, como eu disse aqui no início, é preciso tomar uma decisão e dizer, Deus, segura a minha mão, eu quero isto, eu vou fazer isto. Me ajude, Senhor. Me dê a paciência, me dê a firmeza, me dê o posicionamento. Às vezes Deus está esperando por isso, para poder lhe dar a vitória. Não fica fazendo carinho em amalequitazinha bonitinho, não. Inocente, mas é uma amalequita. Aquilo vai te influenciar. Por isso Deus mandou liquidar com as coisas erradas. Então, amados, se nós queremos uma libertação, é tempo de libertação ainda. Se ainda não tivesses uma libertação completa, verdadeira, total, você começou, está bem, você está vindo, mas é preciso chegar lá. Os tempos mais difíceis para Israel, quando não foi sair do Egito, justificação, que representa aceitar Cristo, mas foi o deserto, a santificação, quando era eles e Deus. Ali eles levaram 40 anos. A santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, se nós queremos ser libertos de nossos inimigos, vamos jogar esses ídolos fora. Vamos tomar uma decisão séria. Vamos confessar os nossos erros um ao outro. Vamos procurar ajudar um ao outro.
Vamos dar condições para que Deus possa nos tomar e nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer. Não ter uma vida cristã meia-meia. Terminando, eu quero dizer, vocês acham que Israel liquidou os seus inimigos, liquidou aquilo que Deus mandou que eles liquidassem? Os adversários? Não. Não. Se você olhar no livro de Juízes, Josué, eu gosto da Bíblia, da história, de ver isso aqui. Deus mandou: Judá, tome essa região, Benjamim, tome aquela, fulano, tome aquela, é aqui, aqui. Josué repartiu. E aquelas regiões estavam cheias de inimigos, fracos, derrotados, era fácil de vencê-los. Mas a Bíblia nos diz assim, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Verso 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares de sua jurisdição. E aí vai, né? Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Jessé. Em outras palavras, deixaram para trás inimigos. Não limparam o coração inteiramente, deixaram ídolos ali dentro. E aí as escrituras diz, Naftali, Zebulon, entende? Não apartaram, não expeliram, não, vamos dizer, não converteram inteiramente, converteram parcialmente. Aí está o perigo, meus queridos, uma conversão pelas metades. Olha o capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse, o próprio Deus veio ali em forma angélica e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. E ele fez uma pergunta, por que fizeste isto? Por que não limpou aquele guarda-roupa 100%? Por que deixou aquela roupinha lá? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Quer dizer, você deixou isso? Você não quis se limpar disto? Ainda ficou provando essas coisas? Isso será um espinho na sua ilharga, seu bumbum. Então, aquilo se tornou o quê? Uma armadilha para Israel. Por isso que Israel sempre caía na mesma coisa. Sempre Israel caiu na mesma coisa. Vocês sabem quando foi que Israel parou com essas idolatrias? Depois que eles foram para a Babilônia. Foi o resultado da coisa, de adorar os seus ídolos.
eles foram levados cativos, prisioneiros, escravos para a Babilônia. Então, irmãos, nos diz a Escritura, quando vier tudo que te vier à mão, faça com todo o teu coração. Faça com todo o teu coração. Que Deus nos ajude a ter uma conversão genuína. Fomos chamados para uma mensagem, essa mensagem não é uma mistura, essa é uma mensagem que nos separa. Ouça de perto as pregações do profeta, vocês verão que ele nos separa. Deus é um separador, Deus não é um misturador. Se não toma posição, aquilo vai ficar, como é que chama? Eu lembro, meu pai tinha os cavalos, as coisas. A gente tirava o arreio de alguns deles, tá, o bacheiro, e ali tinha ferida. Como é que chama? Pisadura, Fica aquela coisa ali machucando, doendo, tudo. Como devo fazer, irmão Febrônio? É fácil. É entrar na presença de Deus, é chorar, é gritar, é suplicar, é dizer: Senhor, o Senhor começou essa boa obra em mim, complete, termine. Eu não quero ser uma coisa pela metade. Aperfeiçoe essa obra em mim, Senhor. Eu vou andar com mais sinceridade, com mais humildade, com mais temor, com mais fervor. É gritar, é pedir, é suplicar, é chorar. É jejuar, porque tem certos tipos de espíritos, certos tipos de ídolos que, como disse Jesus, só se tira com oração e jejum. Então ponha isso diante de você e diga: olha, eu vou me livrar de você. Deus, me ajude. Me ajude. De Deus nos deu poder para pisarmos todo tipo de cobra, escorpiões, todo tipo de demônios. Então eles não são maiores do que você, esses ídolos, não. Deus é maior. E Deus quer habitar ali no coração, e Deus quer reinar, e Deus quer controlar, e Deus quer te guiar e te coroar da melhor, com a sua graça e com prazer de ser cristão, com alegria cristã e etc. Então, irmãos, não leve essas coisas no seu coração. Fiquemos de pé. Feche os vossos olhos. Eu quero pedir a cada um, nesse momento, olhe para dentro de você. O que é que te incomoda? O que é que te entristece às vezes? O que é que te leva a fazer, ouvir ou falar coisas indevidas? Apreciar coisas erradas? O que é que te leva a jogar, a beber, a blasfemar, a brigar em casa? Podemos ser todos sinceros agora diante de Deus? Podemos? Então você ore a Deus. Se você percebeu algum ídolozinho escondido lá,
Ore a Deus e diga: Deus, eu não quero isso em mim. Arranque de mim, meu Pai. Me liberte inteiramente. Tire esse rancor do meu coração. Tire esta mágoa do meu coração. Me ensine a perdoar. Me livre, Senhor, destas mazelas que impedem o meu crescimento espiritual, a minha vida espiritual, que me atormenta. Senhor, vai clamando, irmãos. Vai falando com Deus. Oh Deus, ouça teus filhos nesse momento. Eu creio que todos aqui querem o de melhor diante de Ti, querem dar o de melhor, Pai. Que o Senhor ouça, Senhor, o gemido, o desespero, e que o Senhor traga uma grande obra de santificação, de libertação, Senhor. Aleluias. Clame a Deus. Chore, grite se tem que ser assim. Peça. Peça por você mesmo. Ser livre de qualquer ídolo. Aleluias. Oh Deus, oh Deus, oh Pai querido, bendito, santo, limpa-nos de todas essas coisas, essas pragas, Senhor. Salva-nos, ó Deus, e prepara-nos para o arrebatamento. Queremos te servir em santidade, com sinceridade, com humildade, com pureza. Tire esse espírito de orgulho. Tire esse espírito, Senhor, de galo de rinha, de briga. Tire, Senhor, esse espírito de despeito. Liberta-nos, ó Deus. Salve e venha o teu Espírito e faça uma grande obra, Senhor, no meio do teu povo, em nossas vidas, Senhor. Pai, santifique o nosso olhar, santifique os nossos pensamentos, santifique, Senhor, que possam os nossos desejos ser agradáveis a Ti. Santifica-nos, Senhor, inteiramente. Derrame, Senhor, do Teu Espírito. Encha-nos inteiramente, Pai. Mas primeiramente esvazia-nos, Senhor, de tudo que desagrada a Ti. Olha por essas famílias, olha por esta igreja. Abençoe e conceda a vitória. Deus, Tu conheces as nossas fraquezas, mas o Senhor conhece o nosso coração, o que desejamos, como queremos andar diante de Ti. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer esta obra, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, eu expulso todo espírito errado, todo espírito de adultério, de cobiça, todo espírito de vaidade, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, repreendemos toda obra do mal,
Que os anjos de Deus venham nesse momento e corte esses espíritos errados, esses demônios, e os expulsos pelo poder de Deus. Pai, Pai querido, eu te peço e te rogo, conceda a vitória ao teu povo. Somos teu povo, somos tua família, somos resgatados pelo sangue imaculado de Jesus Cristo. Oh Deus, nos abrace e nos carregue em teu colo e nos leve até o fim da estrada, Senhor. Não queremos cair pelo meio da estrada, mas queremos chegar até o final. Conceda graça a tuas filhas, aos teus filhos, a estas famílias, a estas crianças, a estes jovens. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu te peço, de ti eu imploro, vivo sempre orando. Senhor, ver que eu choro, manda o teu Espírito para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza, se me batiza com o selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso desta promessa buscar, vivo sempre clamando. Senhor, eu quero ganhar, manda o teu Espírito para enxugar o meu canto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Aleluias. Eu não posso encerrar este culto sem dar uma oportunidade para alguém que ainda não serve a Deus, alguém que ainda não aceitou Cristo, não foi ainda batizado ou batizada em seu nome. Eu não posso encerrar este culto sem deixar o púlpito aberto para você. Eu te convido a fazer uma decisão. E também eu te convido, você que está desviado, desviada, afastado, parado,
fazer essa decisão. Vamos retornar à caminhada. Vamos chegar lá, ajudando um ao outro, orando um pelo outro, incentivando, animando. Alguém quer fazer essa decisão essa noite? Algum homem para Cristo, alguma moça, moço, mulher? Alguém deseja retornar aos braços de Deus? Você levantaria a sua mão para me saber? Esse é o momento de oportunidade, de vitória. Eu sei que nesse momento, já ouvi testemunho que pessoas dizem que o braço pesa, parece que é de chumbo, mas você tem mais força do que o diabo. Vamos caminhar com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Levante vossas mãos. Pai Santo, todas as mãos estão levantadas para Ti, e Tu nos conheces por dentro e por fora, nossas debilidades, nossas forças, e queremos Lhe pedir, segura em nossas mãos. Nos conduza pela estrada da vida, Senhor. Segura estas mãos, mãos de crianças, de jovens, homens, velhos, mulheres, de todos nós. Porque se o Senhor segura, mesmo se tropeçarmos, não podemos cair. Porque é uma mão mais forte do alto que nos sustenta. Sustente cada lar aqui. E eu creio que o Senhor tem mudado o curso dos pensamentos de muitos aqui. E eu rogo que o Senhor tome a decisão de cada um e faça com que sejam vencedores. Em nome de Jesus, amém. Oração a favor de Odila, a irmã Tânia também, irmão Lori. Pede pelo seu vizinho Sérgio. Otila está hospitalizada. Priscila pede oração, está fazendo aniversário, né? Oração a favor da família do pastor João e oração pelo irmão Edemar e família, lá de São Nicolau. O irmão Rafael pede oração em seu favor. Então vou pedir ao irmão Ariel que venha e ore por esses pedidos. E se alguém mais tem algum pedido a Deus, seja por você estar doente ou tem algum problema, alguma necessidade, ou alguém, algum querido, vizinho, parente, e você sente de interceder por ele, levante sua mão enquanto o irmão vai orar. Senhor Deus e eterno Pai celestial, aqui estão estes pedidos, Senhor, e por certo há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai. Não tem outro lugar para nós colocarmos a não ser na Tua presença, Senhor. E levamos diante do trono da graça, Senhor, do trono da misericórdia, e intercedemos por estas pessoas, Senhor, e invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que todo laço do passarinheiro, que toda peste perniciosa seja desfeita agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o doente seja curado, que o oprimido seja liberto, pois pedimos isto, Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Deus te abençoe, Deus os abençoe. Pode cumprimentar um ao outro e saiamos em silêncio. Boa noite. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Santo Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Santo Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar.